Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, Bispo Silva. Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. Quero lhes dar as boas-vindas para mais uma palavra pastoral. O texto relacionado para a palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 66, que nos diz o seguinte: E todos os que a ouviam as conservava em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Meus amados e minhas amadas em Cristo, em primeiro lugar, eu quero lhes transmitir as lembranças carinhosas do amado apóstolo distrito, dos amados apóstolos, dos amados bispos e dos amados anciões para todos. Meus amados, a mensagem descrita nos pensamentos diz: deixamos nos conduzir pela mão de Deus. Outra vez eu digo: deixamos nos conduzir pela mão de Deus. Eu quero explicar um pouco a respeito desta passagem bíblica. Tudo aconteceu quando um homem chamado Zacarias estava no templo fazendo, eu vou chamar de ritual do incenso. E quando ele estava ali, apareceu o anjo do Senhor e anunciou a ele que ele teria um filho e que daria o nome de João. Zacarias, olhando a sua idade e a idade da sua esposa, meio que não acreditou na palavra que o anjo havia anunciado. E ele perguntou: como é que isto vai acontecer? O anjo deu a explicação e disse: porquanto tu não acreditaste na minha palavra, tu vai ficar mudo por todo o período da gestação da sua esposa, a criança. Dito aqui com as minhas palavras. E então, a partir dali, ele ficou mudo. Passou toda a gestação. A sua esposa Isabel deu à luz e, passados 8 dias, levaram o garoto ao templo para fazer a circuncisão. Narra a Bíblia que muitos vizinhos e parentes se alegravam com a Isabel por conta do filho. Mas as pessoas chamavam a criança pelo nome do pai, Zacarias. E Isabel disse: não, ele se chamará João. E ninguém compreendeu porque na família não havia ninguém com esse nome. Então indagaram: mas por que isso? Se não tem na família ninguém com esse nome? Bom, as pessoas não contentes com a resposta de Isabel foram perguntar para Zacarias por que o nome da criança seria João. E Zacarias, ainda mudo, pediu, a Bíblia fala, uma tabuinha, e na tábua escreveu: ele se chamará João. E naquele momento ele voltou a falar. E daí vem, portanto, o nosso texto, que, repito, e todos os que as ouviam
as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Meus amados e minhas amadas, avançando um pouco mais, claro, João Batista cresceu, desenvolveu a sua espiritualidade, andando debaixo da vontade de Deus, e foi fazer aquilo que o amado Pai a ele o determinara, através do anjo, que ele converteria muita gente para o Senhor. Então, João Batista passou a pregar. E ele pregava de modo seguro, de modo determinado, vamos dizer assim. Ele pregava a justiça divina e o julgamento. A justiça para, digamos, de quem de direito tivesse andado debaixo da vontade de Deus, igual João, e julgamento para aqueles que, diria, não andaram preocupados em conservar a sua vida no sentido espiritual e conservar a sua alma para o Senhor. Claro que nem tudo aconteceu de maneira, digamos, agradável. Houve situações que João Batista não compreendeu Jesus Cristo. Podemos dar um exemplo? Quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João, ele disse: sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse, diria até de um jeito bem humorado: por enquanto deixe isso como está. Apenas para dar um exemplo, amados irmãos e queridas irmãs. Irmãos e irmãs, João Batista pode ser o exemplo para nós. Porque nós também queremos nos deixar ser conduzidos por Deus. E desta forma, vencer as situações difíceis, claro, com a ajuda do Senhor. Queremos nos deixar conduzir pela mão de Deus, assim como fez João Batista. Quando em algum momento a gente não entende, digamos assim, os caminhos de Deus, nós podemos fazer perguntas a Deus. Claro, o Senhor nos dá, eu diria, essa liberdade, se nós o fizermos respeitosamente e cientes de que a nossa pergunta não agirá de modo a deixar o Senhor descontente conosco. Todos nós temos, portanto, a liberdade de fazer perguntas ao Senhor. Repito, se em algum momento nós não compreendemos os caminhos de Deus. E por falar em caminho, amados, o caminho trilhado por João Batista também mostra que andar na orientação divina não significa que seremos sempre bem-sucedidos. Nós podemos passar por situações, podemos passar por dificuldades, podemos passar por algum tipo de fracasso, enfim. João Batista também fez referência ao julgamento divino.
E aqui, irmãos e irmãs, nós queremos entender que nós temos que nos responsabilizar perante Deus. Temos de zelar uma boa conduta para com Deus. Temos de ter a consciência que somos dependentes da graça de Deus e que somos necessitados do amado Pai Celestial. Desta forma, agindo assim, irmãos, nós queremos lidar intensamente com o futuro para o qual nós fomos chamados a participar. E que futuro é este, irmãos? A participação nas bodas do céu e na vida eterna, na glória de Deus. Nós somos chamados para esta participação. Claro, nós precisamos andar em conformidade com a vontade de Deus. Desta forma, nós seremos, sim, colocados no ponto que o Senhor quer nos colocar, a glória eterna. Amados, amadas, o meu carinhoso abraço a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima conexão.